Olá, Fábio. Rapaziada. Qual é, rapaziada? 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 O olho dele parece que vai saltar, né, cara? Cara, velhinho, quer dizer, ó, esse cara dá um azar de não, qual é, rapaziada, com o Saboia do lado. Lá vem ele de novo. Ele vai ficar uns 6 meses sem falar qual é, rapaziada. E ele que é protesto vai ter que arrumar a mobília toda. Esse cara é bom pra caramba. Vamos ver agora quem tá mandando o WhatsApp. Olá, Fabinho, vamos ver. E aí, galera, aqui é o Pedro, direto da Califórnia. Ô, Sormani, o Jorge já jogou sim, cara. Jogou de meia, jogou um jogo inteiro lá. E ele também tá no banco em todos os jogos da Champions League. Então dá pra ver que ele tá no plano do pessoal lá. E uma pergunta pra vocês aí. O que vocês acham do Flamengo ficar botando o Damião na frente do Felipe Viseu? Já dá pra ver que o cara não consegue fazer um gol num galpão, cara. Ele não consegue fazer o gol o quê? No galpão. Ah, mas aqui nós temos, eu não sei se em outra encarnação era um pai, filho, irmão. Era Cosmo. Mas nós temos aqui o maior, o presidente do fã-clube de Leandro Damião. Então responda, nós sabemos que está na Califórnia. Uma música com Califórnia, Pascoal. Garoto, eu vou pra Califórnia. Lúcia, Califórnia. Que como cantor é muito bom, né? Essa música é chata demais. É linda, imagina. É considerado uma das músicas mais... Califórnia. Hotel Califórnia. Ó, o teu cara do Eagles é ruim? Eu acho horrível. Ah, vai chata dormir. pra cacete. Vai dormir. Chata Vai dormir. A letra é pesada. A letra é pesada, Aqueles mas violões a letra é no início, pesada. enche o Você saco. sabe também, você vive no A letra é pesada. Isso aí parece Não, médio, corta o áudio John dele. Lennon. Olha o teu Califórnia é maravilhoso. Esse Isso tá é Radiohead, maravilhoso. é uma das músicas mais As guitarras, os Chata violões, pra O Glenn Frey faleceu agora. são sensacionais agora. A letra é pesada. Nossa, meu. Lava a boca com sabão, seu velho, pra falar mal de Eagles. O Salmani reclama mais do que ex-mulher, pô. Então, Não, mas tem uma vantagem, pelo menos a gente precisa pagar pensão pra ele. é uma grande coisa. Meu menino, você que é o defensor, você acha que o Leandro Damião é o novo Ronaldo Fenômeno? Não acho. Tá longe de ser. Mas o Leandro Damião não é um jogador horroroso, não, cara. Não, tá bem. A torcida do Flamengo, ela tem... Quantos gols ele fez em 2016? Ah, mas ele não tá jogando. Você tem que avaliar o jogador quando ele passa a ser titular. Bom, em 2015? Ele foi titular? Você tem que jogar o jogador bom. quando ele Então, tá em 2014? Em 2014 ele até teve uma boa fase. Quantos gols? Aí ele chegou até a ser cogitado para a seleção. Em 2013? Enfim. Vamos lá, Você Leandro pegou os Damião, últimos 4 anos do Leandro Damião. Ele não é Dá titular 20 por quê? gols. porque o Se ele é Guerreiro é tão bom superior e a faz- ele. Se ele é tão bom e faz Deixa tanto eu gol. Fabio A mesma coisa do Azevedo, Rafael Marques. Se vocês não acham um jogador horroroso, era banco do Palmeiras. Produção, faz esse levantamento aí dos últimos 4 anos. Quantos gols fez Leandro Damião na carreira? Depois que ele se machucou, depois que ele estava até na seleção brasileira, Tava na Copa é uma das boa Confederações. fase. Nunca mais conseguiu O jogar. Leandro Damião, até aquela época que ele se lesionou, que ele foi cortado da seleção, ele estava bem, estava vivendo um bom momento. Só que hoje, já não dá para comparar o futebol do Leandro Damião com o do Guerreiro. O Guerreiro está entre os principais centroavantes do futebol brasileiro. O Leandro Damião é um bom estéreo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que ele é preferido Do que o Felipe Viseu. ao Felipe Viseu. A Então, mas pergunta é essa. aí eu concordo com o telespectador, porque o Leandro Damião, cara, é um jogador muito caro para ser uma opção de banco. O Felipe Viseu, das oportunidades que ele teve, inclusive por ser prata da casa, a torcida do Flamengo gosta muito do moleque. E tem que gostar porque é bom jogador. Eu acho que o Flamengo, se tivesse a possibilidade de fazer um negócio com o Leandro Damião, deveria dispensar o jogador. Porque é ruim pro Leandro Damião continuar no banco do Flamengo e é ruim pro Flamengo continuar com um jogador caro como é o Leandro Damião no banco. Sendo que você tem um reserva ali que é o Felipe Viseu, que é um moleque que sempre quando é requisitado dá conta do recado. Então, se fosse o Flamengo, se tivesse olha possibilidade aqui. de negócio, eu faria. Em 2014, o Felipe Viseu marcou... O Felipe Viseu não, o Leandro Damião marcou 11 gols. 14. Em 2015, ele marcou 18 gols, quando ele estava emprestado para o Cruzeiro.
Em 2016, ele marcou 3 gols. E em 2017, ele marcou 4 gols. E nos últimos 4 anos, ele marcou 36 gols. Então, mas aí você precisa fazer aí um cálculo, Benja, para ver quanto que ele jogou, como foi, quantas partidas ele foi titular e quantos minutos jogados e fazer a média dentro disso daí que você expôs. Cada gol. Mano, pegue um atacante do futebol brasileiro com uma média dessa. Mas é que tá, Benja, hoje o Leandro Damião é bando do O Leandro Guerreiro, Damião não pode ser considerado um bom atacante. Como não? Lógico que é. É? Lógico que é. Ele pode ser considerado. Não pode ser considerado um bom Sormani, se o Leandro atacante. Damião tiver... Peraí, se o Se Leandro houver essa Damião proposta tiver da China a pelo possibilidade... Guerreiro, o Leandro Damião é o substituto do Guerreiro? Imediatamente é, Pascoal. É o que tem no elenco. Tanto é que o Zé Ricardo acaba optando sempre Você por fala ele. que ele é reserva. O Gilberto é reserva do São Paulo o Viseu e foi joga mais artilheiro. que Sim, do Campeonato Paulista. Sim, reserva. Não, mas ele jogou em muitas possibilidades, Benja. Mas o Leandro Damião também, mano. Inclusive jogando junto com o Prato. O Leandro Damião, o Fábio Azevedo. Eu não tenho nada contra o Leandro Damião, um cara super bacana, mas o Leandro Damião pode ser considerado um bom atacante? Olha, se você olhar esses números e o rendimento dele nos últimos anos, não. Esse conceito acho que tem que ser revisto. Você falou do Gilberto, eu incluo o Rafael Moura, por exemplo, nesse quesito aí. Se você fizer essa comparação. O Leandro Damião veio numa situação especial para o Flamengo, em que o Guerreiro não começou numa descendência e muitas vezes convocado. Tinha muitos jogos da seleção peruana, agora está espaçando um pouquinho mais. Então era o substituto imediato e atuava mais no Flamengo. Só que aí sobe o Felipe Viseu, campeão da Copinha, prata da casa e que pode ser negociado no meio do ano, já que tem interesse do Benfica pelo atleta. O Leandro Damião, pelo investimento, a relação custo-benefício, eu acho que é uma relação alta para o clube. Mas foi uma aposta feita lá atrás e que apostava ser certa pela saída do Guerreiro todo o tempo para a seleção peruana e pelas algumas lesões que poderiam acontecer. Ô, Fábio Azevedo, agora falando do jogo, sábado foi um jogão no Maracanã. Maracanã com mais de 50 mil pessoas. E de novo, gente, 8 mil entraram sem pagar. Teve mais gente sem pagar no Maracanã que no jogo do Bahia, que no jogo do São Paulo e Cruzeiro. É um absurdo isso. Não, mas é um absurdo. Uma coisa que a gente precisa descobrir é o seguinte: aqui em São Paulo, no Pacaembu, quem tem mais de 60 anos não paga ingresso. Mas não dá esses números, Sormani. Sim, mas você tem que levar em consideração. O que eu estou perguntando é o seguinte: se isso também acontece no Rio de Janeiro. Sormani, mas olha, na final foram 10 mil. Ontem, sábado, 8 mil. 8 mil. Se você põe uma média, 8 mil pessoas, você põe uma média aí de 70, 80 reais por ingresso? No Pacaembu existe um setor específico que é aquele chiqueirinho, do lado da numerada descoberta laranja, de frente para onde fica a torcida visitante no Pacaembu. Se atinge aquele número, que nem deve ser de muitos torcedores ali, não pode entrar mais ninguém. Mas, ô, Fábio Azevedo, então, explica aí por que entra tanta gente sem pagar no Maracanã. Pelas gratuidades como acima de 60 anos, menores de 12 anos, cadeiras cativas, são aquelas cadeiras compradas lá atrás do Maracanã. Então, são pessoas que vão ao Maracanã num 0800, isso está na lei. Então o Maracanã tem isso, dependendo do jogo, como foi esse sábado, foi um belo jogo para abrir o campeonato. Eu fiz esse jogo com o Marcos de Vargas, foi um grande jogo de futebol, 1-1, parece que não refletiu o que foi o jogo, um 3-3 estava de bom tamanho, pelas oportunidades. O Rafael Vaz marcou 2 gols, né, ao salvar ali em cima da linha. O zagueiro do Calou o Fábio Sormani. Calou o Fábio Sormani, porque ele tirou 2 bolas em cima da linha. Uma quase que ele se chocou com a trave, quase se machucou. Essa é uma aí, a outra que ele se chocou com a trave. Isso, salvou o Flamengo da derrota. Ele melhorou porque o Márcio Araújo entrou no time. O Márcio Araújo deixou a zaga mais protegida. Apesar do Hever ter falhado no gol, na dividida com o Robinho, ele dá uma pichotada ali na intermediária, a bola bate no Elias e ninguém acompanha o Elias e o Hever demora muito nessa recuperação e o Fred de forma inteligente rola no Elias, a defesa do Flamengo ficou mais protegida. Dá uma olhadinha, só para te ajudar, dá uma olhadinha na corridinha do Ilharão. Não houve um erro lá na frente, numa saída de bola, porque a bola estava com o time do Flamengo, acho que Arão e Márcio Araújo estavam na frente, os dois erraram passes, aí a bola ultrapassou o meio de campo, aí que o Hever falhou. Mas uma falha tripla. Não, mas aí se você olhar, as falhas começam acontecendo. Uma hora ela vai estourar lá atrás. Eu digo a falha crucial, que é a dividida. Ali é do zagueiro. Daquele tamanho, ele não pode dividir a bola da forma que ele dividiu. Ele tem que definir o lance. E aí, claro, agora,
Mérito pro Roger, que mexeu no time, colocou Casares. o Casares, que entrou, incendiou o jogo, arrebentou com o esquema tático do Flamengo, com muita velocidade, mobilidade o tempo todo, direita, meia, esquerda, e ele abriu a defesa do Flamengo. Exatamente. Márcio Araújo e o Ilharão não conseguiram dar aquela proteção que vinham dando. Tirou o Otero, agora, né? Exato, tirou o Otero, exatamente. Queria só fazer um capítulozinho, bem, em relação ao Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo. Achei precipitada a estreia do Vinícius Júnior. Me pareceu uma satisfação que o Zé Ricardo quis dar aos 50.220 torcedores que foram ao Maracanã. Não era ainda esse jogo. Estar no grupo, no banco de reservas, naquela atmosfera, respirar o Maracanã lotado, bacana. Vai para o próximo jogo, dependendo da situação. Não era o jogo para ele entrar e resolver. E tanto que ele pega uma bola muito nervosa, ele vai dominar a bola na direita, ele domina e sai com bola e tudo. Nervosismo, ele tem apenas 16 anos. Ele vai embora para o Real Madrid, vai embora, esquece. 157 milhões na conta daqui a um ano, ninguém segura. Olha a bola que eu falei, ó, o domínio. Ele não domina essa bola errado, mas ele estava nervoso, o que é compreensível, que é um menino de 16 anos. E é bom que ele já tenha entrado então, Fábio. Para quebrar o gelo. Não deu nem tempo mas de esse entrar jogo, no o Flamengo, jogo, né? Mas o Flamengo não podia ter jogador para quebrar gelo, ele precisava vencer esse jogo em casa. Ele queimou uma substituição. Se o Flamengo está ganhando, bota ele para quebrar o gelo. Ali não, estava empatado e o Atlético em cima. Não, eu me permito só discordar. Eu acho que num jogo desse tamanho aí, num jogo desse tamanho, bota o moleque para jogar. Não escolhe a guerra. Exatamente, outra coisa. Se nos treinamentos Aí você não dá o troféu pra Vinícius ele. Júnior está mostrando que tem condição de jogar, o técnico foi lá e lançou o moleque, gente. Mas Tem que foram botar só pra dois jogar. treinos. Eu ia dar o prêmio, eu ia dar o Você Oscar. vai no grito, você é Não, mó então, bundão. por isso, eu ia dar o Oscar, mas como você... É, quando o Pascoal manda dar pra mim, você dá. Eu não dou nada pra você não, querido. Fala, Fábio Azevedo. Tá louco, você é... Não, tava falando que foram só dois treinos do Vinícius Júnior entre os profissionais até a estreia. Não foram só dois, não, Fabinho. Ele já vinha treinando já alguma coisa. Não, ele começou a treinar semana passada. Romani, ele não estava inscrito na Libertadores nem no estadual. Então ele não podia treinar sistematicamente com o time profissional. Por que ele não podia treinar? Ele não estava treinando. Porque ele jogava no A sub-20. informação que eu tenho é que ele estava treinando sim. Não, Semana Somani, ele passada treinava de teve vez até matéria lá, todo mundo mostrou. Somani, Foi ele treinava de evento. vez em quando. Um treino na semana ele ia. O treinamento dele era no sub-20, que já é uma etapa superior. Ele tem 16 anos ainda, gente. Então, assim, mas botou legal, bacana, já quebrou o gelo, ok. Mas vamos ter calma, porque aí alguns torcedores já começaram, tá vendo? Não é isso tudo. Não tem nada disso, gente. Tinha que subir a escadinha, Calma né? com o menino. Começar por baixo. Joguinho mais menos responsabilidade. Jogar mais tempo. Neymar entrou no Pacaembu lotado, tudo bem. Foi contra o 10 Mojimirim. minutos não dá nem pro cara aquecer direito. Foi contra o Mojimirim, é verdade, completamente diferente. então É um o que o Atlético. Samuel tá falando. Mas estádio lotado, ele entrou, jogou e tinha 6 meses a mais em idade do que o Vinícius Júnior. Tem que botar pra jogar, gente. Ó, e outra, Bota, mas desce não lá pro precisa dessa vestiário, forma. desce lá pro vestiário, o Zé Ricardo bate nas costas do moleque e fala, ó, viu lá, isso aqui é Flamengo, vai se acostumando. É, isso o moleque aí, vai ganhando cancha, vai ganhando lastro. Tem que levar o moleque. Verdade, eu acho que basta o Zé Ricardo falar que isso aqui é Flamengo e pronto, tá resolvido. Mas o moleque sabe jogar bola, Eu Benjamin. falei que o É que você moleque nunca não pisou sabe no jogar. gramado, você não sabe qual que é a química. moleque Jogador sabe. treina. Porque o Neymar, Sormani, não estava vendido por 151 milhões. Mas não é- ninguém. Não. Ninguém Isso sabe se isso é verdade. ninguém sabe, mas eu todo mundo- duvido todo mundo que tá o Real falando, Madrid inclusive. fez uma proposta dessa. Duvido. Eu duvido. Eu me lembro muito bem que aos Eu acho que 2 não anos. tem Nós necessidade estamos mentindo, de não. expor o garoto a tanta pressão assim. As pessoas estão mentindo? Não Tem sei que se entrar estão no time, mas não precisa ser nessa situação. O Flamengo tem que buscar a resposta. 10 minutos de jogo, cara. Você que jogou muito sem bola, você não sabe disso. Mas 10 minutos de jogo, o cara não tem nem condições de entrar no jogo. Quem Tem nada. vocação, Tem nada. Nem aquece. Tem nada. Nem aquece. Nem Joga. aquece. De repente o Nem cara aquece. dá O uma cara erra a sorte primeira danada. bola, não joga Não, mais. Mas acho que assim, os erros eventuais que pudessem acontecer em 10 minutos, esses ninguém vai lembrar. De repente o moleque entra e faz um gol. E outra, se ficar esperando muito pra pôr em campo, não vai pôr. Porque daqui a pouco o moleque vai ser vendido. exatamente. Não joga mesmo. Como você acabou de falar que não tem a proposta? Não, eu tô dizendo, Não, se for ser. Não, eu não acredito que a proposta seja desse nível. Eu acho que existe uma proposta. 45 milhões de euros. Não Se for acredito. esperar amadurecer pra Não pôr pra acredito. jogar, Eu me não vai- lembro não muito vai ver. bem quando foi dito aqui que o Rodrigo Dourado tinha uma proposta de 30 milhões de euros do Tottenham. você falou que o eu Mano falei, eu quer ando mentir. pelado uma semana na Paulista. ninguém se isso E acontecesse, o Flamengo correndo pra vir a proposta. Até eu mandei um Gente, fax. você acha
que alguém vai oferecer 45 milhões de euros para um jogador de 16 anos e que nunca jogou no time principal do Flamengo? Se tivesse sendo louco, pô. Fábio Azevedo. Esse dinheiro o cara comprou o Mbappé um pouquinho mais, que joga no Mônaco. 65 milhões Azevedo. custa Aubameyang. Fábio exatamente. Azevedo. Fábio Azevedo. Que é um jogador já. Fábio Azevedo, eu vou te falar, eu nunca vi o Vinícius Júnior jogar. Eu não vi. Eu não vou falar nada. Nem na Copinha? Não, eu não vi. Eu não vi. E o pouco que eu vi, vou falar. Você não viu na seleção sub-17? Não acompanhei. Mas o pouco que eu vi, eu falo, por enquanto não vi nada de excepcional. Eu acho que Não, ele é diferenciado. É? Então acho que eu vou perguntar, pode ser, eu vi muito pouco para falar se ele é craque ou não é. Ele é mas também diferenciado. eu acho que o futebol tá meio maluco, 45 milhões de euros. Não é igual o Neymar. Fábio Azevedo. O Tem Real gente Madrid que tá quer brigando com o Barcelona. Azevedo! Pois não. Você que acompanha aí de perto aí mais os bastidores do futebol carioca, vale 45 milhões de euros? O menino realmente é acima da média, é diferenciado, vai ser gênio, tem esse futebol todo? É uma pergunta, porque eu não conheço o Vinícius Júnior a ponto de falar, pô, 45 milhões é até pouco por ele. Ele é acima da média hoje entre os garotos. Isso eu posso te afirmar. Tanto é que ele já está na etapa superior, né? Ele já disputa o sub-20 com 16 anos. Ah, ele vai ser uma realidade, vai ser um gênio, ele vai ser o novo Pelé, o novo Neymar, o novo Messi. Aí ninguém pode afirmar. Ele tem atributos para isso. Só que jogar profissionalmente é um nível de exigência diferente, é uma corrida diferente, é um físico diferente. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito aos poucos. Tanto é que o Flamengo está tentando nessa negociação com o Real Madrid, que vai ser sacramentada nas próximas horas, isso é questão de ajuste, e um deles é, negocio ele ano que vem, quando ele está com 18 anos, recebo os 157 milhões, coloco no cofre, fico com um cofre gordo, vou ajustando minha casa, mas eu gostaria de ter por empréstimo o Vinícius Júnior por mais um ano. Não sei, acho que o Real Madrid não vai topar, que normalmente essas joias, quando são levadas, são lapidadas na Europa e não no Brasil. Vide o caso do Gerson, que a Roma comprou, devolveu para o Fluminense, emprestou e não lapidou como queria. Aí agora começa a tentar alguma situação. Senão não adianta. Se não acostumar na Itália, na Espanha, Felipe Coutinho é um grande exemplo disso, na Inter de Milão, quando saiu do Vasco, vendido já desde cedo, só foi ser lapidado lá. Negócio de emprestar de volta aqui, não vejo como um futuro na Europa assim. Pascoal, gostou do time do Atlético? Eu gostei do jogo, achei que as duas equipes tiveram um bom desempenho, o jogo foi muito movimentado, um jogo dentro do padrão Flamengo e Atlético Mineiro. A entrada do Casares fez toda a diferença para o Atlético na etapa complementar, mudou o panorama do jogo, ele tanto saindo pelos lados como articulando por dentro, foi realmente um jogador para mim que fez a diferença na partida e acho que eu concordo com o Fábio, se tivesse que sair, ter um resultado, seria um 2-2, um 3-3, porque os dois jogaram exatamente para isso, para empatar dois candidatos à conquista do título brasileiro e mostraram que tem bola para isso. Muito legal, foi no final do jogo, você viu? Os torcedores do Flamengo chamando o Fred lá, todo mundo tirando o selfie com o Fred, hein? Fred, com o Elias. É. Com o Elias também. Elias que não comemorou o gol contra o Flamengo no sábado, também não quis comemorar. E depois do jogo, o Vinícius Júnior vai até o Robinho e pede a camisa e se justificou. É o meu ídolo. Sempre foi meu ídolo. Então, qual é a conclusão que você Foi chega? o melhor jogo da rodada, O Vinícius né? Júnior é torcedor do Santos. É a conclusão que eu chego. Entendeu? Como assim? Não, Pediu, o Robinho é ídolo dele. É ídolo dele. Aí o mano tira umas castigadas, você reclama. Não, não é isso. O que tem a ver Tem gente isso? que Não, eu tô o Neymar dando- é eu tô ídolo, dando- o cara não é Santista. O Zico é meu ídolo. Você eu tem um sou exemplo bem torcedor do próximo Flamengo. de você, de o Robinho ter sido ídolo daquela pessoa, Não, mas e hoje sim, essa pessoa mas não torce no Santos. necessariamente o cara é Santista. Não, existem Não, com casos, essa existem idade- casos com essa que idade, que o ídolo leva. Mas você pode gostar do cara e não ser torcedor do time se dele. você tem 18 anos de idade e você tem um jogador como ídolo, você já está formado como torcedor. Você não vai mudar seu time. Com a idade do Vinícius Júnior, O Flavinho cansou de ver o Ronaldo Fenômeno no Pacaembu, ele falou, comprava ingresso com muito gosto. E não pra é ver ele corintiano. jogar. você é louco. Vamos agora ver. Vou falar um jogador pra você. Felipe Melo é ídolo de quem?
Aqui? É. Na Felipe mesa? Melo. Aqui não é nem ídolo, é quase casado com ele. Eu vejo ele lá aqui. É o Neo estável, né? Eu vou te falar, o Zico é meu ídolo, ídolo Master Plus. Eu não torço pro Flamengo. Claro, quando só viu, você já era corintiano. O Vinícius Júnior é uma criança ainda, tá escolhendo o time. Você pega, imagina, ele viu o Neymar jogar, Deixa eu te falar, viu o Robinho jogar. Deixa eu te falar. O Leandro Damião, pelo investimento, a relação custo-benefício, eu acho que é uma relação alta para o clube. Mas foi uma aposta feita lá atrás e que apostava ser certa pela saída do Guerreiro todo o tempo para a seleção peruana e pelas algumas lesões que poderiam acontecer. Ô, Fábio Azevedo, agora falando do jogo, sábado foi um jogão no Maracanã. Maracanã com mais de 50 mil pessoas. E de novo, gente, 8 mil entraram sem pagar. Teve mais gente sem pagar no Maracanã que no jogo do Bahia, que no jogo do São Paulo e Cruzeiro. É um absurdo isso. Não, mas é um absurdo. Uma coisa que a gente precisa descobrir é o seguinte: aqui em São Paulo, no Pacaembu, quem tem mais de 60 anos não paga ingresso. Mas não dá esses números, Sormani. Sim. Mas você tem que levar em consideração. O que eu estou perguntando é o seguinte: se isso também acontece no Rio de Janeiro. Sormani, mas olha, na final foram 10 mil. Ontem, sábado, 8 mil. 8 mil. Se você põe uma média, 8 mil pessoas, você põe uma média aí de 70, 80 reais por ingresso? No Pacaembu existe um setor específico que é aquele chiqueirinho, do lado da numerada descoberta laranja, de frente para onde fica a torcida visitante no Pacaembu. Se atinge aquele número, que nem deve ser de muitos torcedores ali, não pode entrar mais ninguém. Mas, ô, Fábio Azevedo, então, explica aí por que entra tanta gente sem pagar no Maracanã. Pelas gratuidades como acima de 60 anos, menores de 12 anos, cadeiras cativas, são aquelas cadeiras compradas lá atrás do Maracanã. Então, são pessoas que vão ao Maracanã num 0800, isso está na lei. Então, o Maracanã tem isso, dependendo do jogo, como foi esse sábado, foi um belo jogo para abrir o campeonato. Eu fiz esse jogo com o Marcos de Vargas, foi um grande jogo de futebol, 1-1, parece que não refletiu o que foi o jogo, um 3-3 estava de bom tamanho, pelas oportunidades. O Rafael Vaz marcou 2 gols, né, ao salvar ali em cima da linha. O zagueiro do Calou o Fábio Sormani. Calou o Fábio Sormani, porque ele tirou 2 bolas em cima da linha. Uma quase que ele se chocou com a trave, quase se machucou. Essa é uma aí, a outra que ele se chocou com a trave. Isso, salvou o Flamengo da derrota. Ele melhorou porque o Márcio Araújo entrou no time. O Márcio Araújo deixou a zaga mais protegida. Apesar do Hever ter falhado no gol, na dividida com o Robinho, ele dá uma pichotada ali na intermediária, a bola bate no Elias e ninguém acompanha o Elias e o Hever demora muito nessa recuperação e o Fred de forma inteligente rola no Elias, a defesa do Flamengo ficou mais protegida. Dá uma olhadinha, só para te ajudar, dá uma olhadinha na corridinha do Ilharão. Não houve um erro lá na frente, numa saída de bola, porque a bola estava com o time do Flamengo, acho que Arão e Márcio Araújo estavam na frente, os dois erraram passes, aí a bola ultrapassou o meio de campo, aí que o Hever falhou. Mas uma falha tripla. Não, mas aí se você olhar, as falhas começam acontecendo. Uma hora ela vai estourar lá atrás. Eu digo a falha crucial, que é a dividida. Ali é do zagueiro. Daquele tamanho, ele não pode dividir a bola da forma que ele dividiu. Ele tem que definir o lance. E aí, claro, agora, mérito pro Roger, que mexeu no time, colocou o Casares, que entrou, incendiou o jogo, arrebentou com o esquema tático do Flamengo, com muita velocidade, mobilidade o tempo todo, direita, meia, esquerda, e ele abriu a defesa do Flamengo. O Neymar, Sormani, não estava vendido por 151 milhões. Mas ninguém sabe se isso é verdade. Ninguém sabe, mas eu duvido que o Real Madrid fez uma proposta dessa. Duvido. Eu duvido. Eu me lembro muito bem que aos 2 anos... Não tem necessidade de expor o garoto a tanta pressão assim. As pessoas estão mentindo? Não tem que entrar no time, mas não precisa ser nessa situação. O Flamengo tem que buscar a resposta. 10 minutos de jogo, cara. Você que jogou muito sem bola, você não sabe disso. Mas 10 minutos de jogo, o cara não tem nem condições de entrar no jogo. Tem nada. Nem aquece. De repente o cara era a primeira bola, não joga mais. Mas acho que assim, os erros eventuais que pudessem acontecer em 10 minutos, esses ninguém vai lembrar. De repente o moleque entra e faz um gol.
E outra, se ficar esperando muito pra pôr em campo, não vai pôr. Porque daqui a pouco o moleque vai ser vendido. Não joga mesmo. Como você acabou de falar que não tem a proposta? Não, eu tô dizendo, se for ser... Não, eu não acredito que a proposta seja desse nível. Eu acho que existe uma proposta. 45 milhões de euros. Não Se for acredito. esperar amadurecer pra pôr pra jogar, eu me lembro muito bem quando foi dito aqui que o Rodrigo Dourado tinha uma proposta de 30 milhões de euros do Tottenham. Você falou que o eu falei, eu ando pelado uma semana na Paulista. Se isso acontecesse, se correu pra vir a proposta. Até eu mandei um fax. Você acha que alguém vai oferecer 45 milhões de euros para um jogador de 16 anos e que nunca jogou no time principal do Flamengo? Se tivesse tá louco, pô. Fábio Azevedo. Esse dinheiro o cara compra o Mbappé um pouquinho mais, que joga no mundo. 65 milhões custa Aubameyang. Fábio Azevedo. Fábio Azevedo. Que é um jogador já. Fábio Azevedo, eu vou te falar, eu nunca vi o Vinícius Júnior jogar. Eu não vi. Eu não vou falar nada. Nem na Copinha? Não, eu não vi. Eu não vi. E o pouco que eu vi, vou falar... Você não viu na seleção sub-17? Não acompanhei. Mas o pouco que eu vi, eu falo, por enquanto não vi nada de excepcional. Eu acho que... Não, ele é diferenciado. É? Então é isso que eu vou perguntar. Pode ser, eu vi muito pouco para falar se ele é craque ou não é. Ele é mas também acho que o futebol tá meio maluco. 45 milhões de euros. Não é igual o Neymar. Fábio Azevedo. O Real Madrid tá brigando com o Barcelona. Você que acompanha aí de perto aí mais os bastidores do futebol carioca, vale 45 milhões de euros? O menino realmente é acima da média, é diferenciado, vai ser gênio, tem esse futebol todo? É uma pergunta, porque eu não conheço o Vinícius Júnior a ponto de falar, 45 milhões é até pouco por ele. Ele é acima da média hoje entre os garotos. Isso eu posso te afirmar. Tanto é que ele já está na etapa superior, né? Ele já disputa o sub-20 com 16 anos. Ele vai ser uma realidade, vai ser um gênio, ele vai ser o novo Pelé, o novo Neymar, o novo Messi. Aí ninguém pode afirmar. Ele tem atributos para isso. Só que jogar profissionalmente é um nível de exigência diferente, é uma corrida diferente, é um físico diferente. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito aos poucos. Tanto é que o Flamengo está tentando nessa negociação com o Real Madrid, que vai ser sacramentada nas Caminhão. Ele não dá 20 gols. Porque o Guerreiro é superior a ele. Se ele é tão bom e faz tanto gol. Fábio Azevedo, Rafael Marques, vocês não acham o jogador horroroso, era banco do Palmeiras. Produção, faz esse levantamento aí dos últimos 4 anos. Quantos gols fez Leandro Damião na carreira? Depois que ele se machucou, depois que ele estava até na seleção brasileira, na Copa das Confederações. Nunca mais conseguiu jogar. O Leandro Damião, até aquela época que ele se lesionou, que ele foi cortado da seleção, ele estava bem, estava vivendo um bom momento. Só que hoje, já não dá para comparar o futebol do Leandro Damião com o do Guerreiro. O Guerreiro está entre os principais centroavantes do futebol brasileiro. O Leandro Damião é um bom mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que ele é preferido do que o Felipe Viseu. Ao Felipe Viseu. Então, mas aí eu concordo com o telespectador, porque o Leandro Damião, cara, é um jogador muito caro para ser uma opção de banco. O Felipe Viseu, as oportunidades que ele teve, inclusive por ser prata da casa, a torcida do Flamengo gosta muito do moleque. E tem que gostar porque é bom jogador. Eu acho que o Flamengo, se tivesse a possibilidade de fazer um negócio com o Leandro Damião, deveria dispensar o jogador. Porque é ruim pro Leandro Damião continuar no banco do Flamengo e é ruim pro Flamengo continuar com um jogador caro como é o Leandro Damião no banco. Sendo que você tem um reserva ali que é o Felipe Viseu, que é um moleque que sempre quando é requisitado dá conta do recado. Mas se fosse o Flamengo, se tivesse a possibilidade de negócio, eu faria. Em 2014, o Felipe Viseu marcou... O Felipe Viseu não, o Leandro Damião marcou 11 gols. 14. Em 2015, ele marcou 18 gols, quando ele estava emprestado para o Cruzeiro. 29. Em 2016, ele marcou 3 gols. E em 2017, ele marcou 4 gols. E nos últimos 4 anos, 36. Ele marcou 36 gols. Então, mas aí você precisa fazer aí um cálculo, Benja, para ver quanto que ele jogou, como foi, quantas partidas ele foi titular e quantos minutos jogados e fazer a média dentro disso daí com vocês dois. Cada gol. Pegue um atacante do futebol brasileiro com uma média dessa. Mas é que tá, Benja, hoje o Leandro Damião é banco do Guerreiro. O Leandro Damião não pode ser considerado um bom atacante. Como não? Lógico que é. É? Lógico que é. Ele pode ser considerado. Não pode ser considerado um bom atacante. Se o Leandro Damião tiver... Peraí, se o Leandro Damião tiver da China pelo Guerreiro, o Leandro Damião é o substituto do Guerreiro? Imediatamente é, Pascoal. É o que tem no elenco. Tanto é que o Zé Ricardo acaba optando sempre por ele. O Gilberto é reserva do São Paulo. O Viseu e foi artilheiro. Sim, do Campeonato Paulista. Sim, reserva. Não, mas ele jogou em muitas possibilidades, Benji. O Leandro Damião também, mano. Inclusive jogando junto com o Prato. O Leandro Damião, o Fábio Azevedo. Eu não tenho nada contra o Leandro Damião, um cara super bacana, mas o Leandro Damião pode ser considerado um bom atacante?
Olha, se você olhar esses números e o rendimento dele nos últimos anos, não. Esse conceito acho que tem que ser revisto. Você falou do Gilberto, eu incluo o Rafael Moura, por exemplo, nesse quesito aí. Se você fizer essa comparação. O Leandro Damião veio numa situação especial para o Flamengo, em que o Guerreiro não começou numa descendência e muitas vezes convocado. Tinha muitos jogos da seleção peruana, agora está espaçando um pouquinho mais. Então era o substituto imediato e atuava mais no Flamengo. Só que aí sobe o Felipe Viseu, campeão da Copinha, prata da casa e que pode ser negociado no meio do ano, já que tem interesse do Benfica pelo atleta. Exatamente. Márcio Araújo e o Ilharão não conseguiram dar aquela proteção que vinham dando. Tirou o Otero, agora, né? Exato, tirou o Otero, exatamente. Queria só fazer um capítulozinho, bem, em relação ao Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo. Achei precipitada a estreia do Vinícius Júnior. Me pareceu uma satisfação que o Zé Ricardo quis dar aos 50.220 torcedores que foram ao Maracanã. Não era ainda esse jogo. Estar no grupo, no banco de reservas, naquela atmosfera, respirar o Maracanã lotado, bacana. Vai para o próximo jogo, dependendo da situação. Não era o jogo para ele entrar e resolver. E tanto que ele pega uma bola muito nervosa, ele vai dominar a bola na direita, ele domina e sai com bola e tudo. Nervosismo, ele tem apenas 16 anos. Ele vai embora para o Real Madrid, vai embora, esquece. 157 milhões na conta daqui a um ano, ninguém segura. Olha a bola que eu falei, ó, o domínio. Ele não domina essa bola errado, mas ele estava nervoso, o que é compreensível, que é um menino de 16 anos. E é bom que ele já tenha entrado então, Fábio. Para quebrar o gelo. Não, mas esse jogo, o Flamengo, né? Mas o Flamengo não podia ter jogador para quebrar gelo, ele precisava vencer esse jogo em casa. Ele queimou uma substituição. Se o Flamengo está ganhando, bota ele para quebrar o gelo. Ali não, estava empatado e o Atlético em cima. Não, eu me permita só discordar. Eu acho que num jogo desse tamanho aí, num jogo desse tamanho, bota o moleque para jogar. Não escolhe a guerra. Exatamente, outra coisa. Se nos treinamentos aí você não dá o Vinícius Júnior está mostrando que tem condição de jogar, o técnico foi lá e lançou o moleque, gente. Mas foram só 2 treinos. Eu ia dar o prêmio, eu ia dar o Oscar. Você vai no grito, você não bundão. Eu ia dar o Oscar, mas como você... Quando o Pascoal manda dar pra mim, você... Eu não dou nada pra você não, querido. Fala, Fábio Azevedo. Tá louco, você é... Não, tava falando que foram só 2 treinos do Vinícius Júnior entre os profissionais até a estreia. Não foram só 2 não, Fabinho. Ele já vinha treinando já alguma coisa. Não, ele começou semana passada. Ele não estava inscrito na Libertadores nem no estadual. Então ele não podia treinar sistematicamente com o time profissional. Mas por que ele não podia treinar? Ele não estava treinando. Porque ele jogava no sub-20. A informação que eu tenho é que ele estava treinando sim. Não, semana passada ele treinava de vez em lá, todo mundo mostrou. Ele treinava de vez em quando. Um treino na semana ele ia. O treinamento dele era no sub-20, que já é uma etapa superior. Ele tem 16 anos ainda, gente. Então, assim, mas botou, legal, bacana, já quebrou o gelo, ok. Mas vamos ter calma, porque aí alguns torcedores já começaram, tá vendo? Não é isso tudo. Não tem nada disso, gente. Tinha que subir a escadinha, né? Começar por baixo. Joguinho mais menos responsabilidade, jogar mais tempo. 10 minutos. Neymar entrou no Pacaembu lotado, tudo bem. Foi contra o Mojimirim. 10 minutos não dá nem pro cara aquecer direito. Foi contra o Mojimirim, é verdade, completamente diferente. Então é o que o Samuel tá falando. Mas estádio lotado, ele entrou, jogou e tinha 6 meses a mais em idade do que o Vinícius Júnior. Tem que botar pra jogar, gente. Ó, e outra, desce lá pro vestiário, o Zé Ricardo bate nas costas do moleque e fala, ó, viu lá, isso aqui é Flamengo, vai se acostumando. É, isso o moleque aí, vai ganhando cancha, vai ganhando lastro. Tem que jogar o moleque. Eu acho que basta o Zé Ricardo falar que isso aqui é Flamengo e pronto, tá resolvido. Mas o moleque sabe jogar bola, Benjamin. É que você nunca pisou no gramado, você não sabe qual que é a química. O moleque sabe. Fábio, Rapaziada. Qual é, rapaziada? 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 O olho dele parece que vai saltar, né, cara? Cara, velhinho, ó, esse cara dá um azar de não, qual é, rapaziada, com o Saboia do lado. Lá vem ele de novo. Ele vai ficar uns 6 meses sem falar qual é, rapaziada. E ele que é protético vai ter que arrumar a mobília toda.
Esse cara é bom pra caramba. Vamos ver agora quem tá mandando o WhatsApp. Olha lá, Fabinho, vamos ver. E aí, galera, aqui é o Pedro, direto da Califórnia. Ô, Sormani, o Jorge já jogou sim, cara. Jogou de meia, jogou um jogo inteiro lá. E ele também tá no banco em todos os jogos da Champions League. Então dá pra ver que ele tá no plano do pessoal lá. E uma pergunta pra vocês aí. O que vocês acham do Flamengo ficar botando o Damião na frente do Felipe Viseu? Já dá pra ver que o cara não consegue fazer um gol num galpão, cara. Ele não consegue fazer o gol o quê? No galpão. Ah, mas aqui nós temos, eu não sei se em outra encarnação era um pai, filho, irmão. Era Costa. Mas nós temos aqui o maior, o presidente do fã-clube de Leandro Damião. Então responda, nós sabemos que está na Califórnia. Uma música com Califórnia, Pascoal. Garoto, eu vou pra Califórnia. Lúcia Califórnia. Que como cantor é muito bom, né? Essa música é chata demais. É linda, imagina. É considerado uma das músicas mais... Hotel Califórnia. Hotel do Eagles é ruim? Eu acho horrível. Ah, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. A letra é pesada. Aqueles violões no início, Você sabe também, você vive no letra é pesada. Isso aí parece Hotel Califórnia é maravilhoso. As guitarras, os violões. O Glenn Frey faleceu agora. São sensacionais agora. A letra é pesada. Nossa, lava a boca com sabão, seu verme, pra falar mal de Eagles. O Sormani reclama mais do que ex-mulher, pô. Então... Não, mas tem uma vantagem, pelo menos a gente precisa pagar pensão pra ele. É uma grande coisa. Meu menino, você que é o defensor, você acha que o Leandro Damião é o novo Ronaldo Fenômeno? Não acho, tá longe de ser. Mas o Leandro Damião não é um jogador horroroso, não, cara. Não, tá bem. A torcida do Flamengo, ela tem. Quantos gols ele fez em 2016? Ah, mas ele não tá jogando. Você tem que avaliar o jogador quando ele passa a ser titular. Bom, em 2015? Ele foi titular? Você tem que jogar o jogador quando ele tá em 2014? Em 2014 ele até teve uma boa fase. Quantos gols? Ele chegou até a ser cogitado para a seleção. Em 2013? Enfim. Vamos lá, Você Leandro pegou Damião. os últimos 4 anos do Leandro